Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo. Olá, hoje a gente conversa com o médico infectologista Alexandre Mota Câmara. Alexandre, além de exercer a profissão de médico no Hospital Referência em Natal, José Lô Trigueiro, também foi candidato a senador pelo Partido dos Trabalhadores na última eleição. Teve uma votação bem significativa em todo o estado do Rio Grande do Norte. Quero aproveitar você que está ligado com a gente, se inscrever no canal. Se quiser contribuir com a gente, você sabe, né? Tem aí o Pix tucaviegasconvida@gmail.com. Alexandre, muito obrigado. Eu sei da tua correria, né? Eu sei que você não para, ainda mais agora nessa loucura que a gente está vivendo com essa pandemia. Mas muito obrigado pela tua disponibilidade de estar com a gente. Eu queria começar falando da pandemia, da Covid-19. Como é que está em Natal? Como é que vocês estão encarando? A gente está numa fase melhor? A gente está numa fase mais amena? Está aquela expectativa de que a coisa tem uma tendência de piorar, estabilizou? Tem como se fazer uma análise disso? Os dados... Um abraço a todos, obrigado, Tuca, por me convidar, dizer que é um prazer e que estou sempre à disposição. A gente já se conhece de longa data, né? Tem uma amizade e assim, é um prazer estar aqui. E saudar as pessoas que estão ouvindo o programa e a gente torce para que mais pessoas possam ouvi-lo e contribuir de alguma maneira com as informações necessárias. Do ponto de vista da Covid, o que nós temos no concreto é que nós nunca saímos da primeira onda. Na verdade, houve um pequeno refluxo e subiu para a segunda onda, começou a ter um segundo refluxo, mas, de fato, os dados em algumas regiões do estado, principalmente na região oeste, né, no Vale também, os dados já mostram que já está no nível crítico, ou seja, a taxa de ocupação é muito alta, e isso tem feito, obviamente, com que a gente não consiga sair desse 8 em que a condução da Covid nos impôs. Então, em Natal, nós temos um refluxo, mas muitos casos ainda acontecem, e no estado inteiro. Por exemplo, as informações que eu tenho do LACEN é que eles estão fazendo uma média atualmente de 2.000 exames por dia, o que é um número absurdo, são 60 mil pessoas por mês, se a gente fizer a conta. Né? Não são 60 mil pessoas contaminadas, mas como eles estão tendo uma média de 40% de positividade, então é só fazer as contas do que isso vai dar. Né? Essas pessoas todas que adoecem, aproximadamente 90% faz a forma leve, aquela forma que é, entre aspas, uma gripezinha. Né? Mas uma parcela delas vai adoecer e vai precisar internar, vai adoecer de forma mais séria, e uma parcela delas, aproximadamente 5%, muitas vezes vão precisar de UTI. E uma parcela delas, aproximadamente entre 1%, e os americanos já conseguiram definir isso no microcosmo de Nova York, eles fizeram uma pesquisa, 1% vai morrer. Então, essa é uma doença que a gente tem muita clareza que, quanto mais pessoas adoecerem, mais pessoas irão morrer. E não é porque eu queira, não é porque ninguém queira, não é porque eventualmente falte assistência, é porque, de fato, esse é o percentual da doença, que vai ter a extrema gravidade. Então, a lógica que a gente precisa perseguir é a não contaminação e não buscar uma construção infinita de leitos, que nunca vai ser infinita, porque não só pela questão do espaço físico, mas principalmente pela questão humana. Ou seja, você não consegue oferecer profissional de UTI, seja médico, seja enfermeira, seja técnico, no nível numérico necessário e no nível de qualificação necessária para atender as pessoas. Portanto, acho que esse é o nosso grande dilema, ou seja, como construir na cabeça das pessoas e junto à sociedade, junto aos formadores de opinião, esse consenso de que não dá para aglomerar, não dá para confraternizar e não dá para, fundamentalmente, deixar de usar de maneira adequada esse equipamento. Né? É esse equipamento que salva pessoas e faz com que as pessoas não se contaminem. Essa é uma doença eminentemente respiratória. As pessoas precisam ter cuidado com as mãos, lavar, higienizar, passar álcool. Isso é importante. Já existe documentação de pessoas que se contaminaram assim, mas o grosso da contaminação
se dá por via respiratória. Se nós estivéssemos, eu e você, Tuca, conversando agora, ao vivo, numa proximidade menor que 1,5 metro, ambos, ou pelo menos um sem máscara, nós teríamos uma probabilidade, desde que um estivesse contaminado, de um contaminar o outro. Isso precisa ficar muito claro para as pessoas, né? As pessoas precisam ter muita certeza de que a maneira correta de não sobrecarregar o sistema, mas fundamentalmente não correr risco, é não adoecer. Então, tem um colega médico que ele diz, ele é cirurgião, ele anda sempre muito bem paramentado. Chama Souza, um cara que trabalhou em alguns serviços aqui do Rio Grande do Norte, e ele presta assistência lá no Giseudo. Ele dá os pareceres do Giseudo. Ele diz o seguinte, ele diz que quando as pessoas vêm conversar com ele, dizendo relativizar, ele diz, vem cá, você quer ser estatístico? Que a pessoa chegou e disse para ele, só pega 1%. Tudo bem, mas você quer ser esse 1%? Você quer virar a estatística de quem adoeceu, de quem fez a forma grave, de quem morreu? Eu acho que as pessoas têm que ter essa reflexão. Acho que o poder público tende, não todos, mas uma parcela, principalmente o governo do Estado, tem contribuído nessa conscientização, mas acho que os formadores de opinião, a imprensa, os empresários, os trabalhadores, de uma forma geral, precisam conscientizar as pessoas e contribuírem com essa conscientização, porque é a única coisa que hoje efetivamente salva a vida. O problema é que, assim, um dos problemas principais é porque a gente tem pessoas que deveriam ser referência, né, serem exemplo para isso, até para conscientizar mais as pessoas, até para pegar mais adeptos, né, que tivessem lá, vou usar máscara, né, não posso aglomerar, mas aí você pega com todo respeito quer dizer, não sei se tem como ter muito respeito depois de tudo isso, mas o presidente da República não usa máscara. O cara vai para outro país, bota uma máscara, porque naquele país não pode, mas aqui ele anda sem máscara o tempo todo. Faz um passeio de moto, aglomera muita gente. Em algumas cidades, os prefeitos pregam ivermectina e quer liberar os bares, quer liberar... Então, parece que as pessoas não têm consciência de que um eleitor vivo é um voto. E se ele fizer isso, ele pode ganhar agora, mas na hora o cara vai ter morrido. Isso não está atrapalhando muito o controle da doença? Não tenho dúvida. Que colocaram, as suas lideranças colocaram a condução da pandemia de maneira responsável, tiveram muito menos mortos no total e muito menos mortos na proporção. O exemplo melhor que se tem é da Nova Zelândia. Quando eu cito isso, as pessoas que querem contra-argumentar contra a Nova Zelândia dizem, não, mas é um país pequeno. Sim, um país pequeno cujas receitas para a saúde, cujos insumos também são pequenos, né? E, no entanto, é um país que hoje vive abertamente sem Covid, né? Quando eles têm um caso de Covid que identificam, a primeira-ministra manda fechar o país. Manda fechar, fecha aquela cidade, faz quarentena, isola, testa todo mundo que entrou em contato com aquele caso, isola aquelas pessoas, controla a doença e a vida flui. No nosso caso, nós temos um presidente que nega a doença. Ele é um negacionista. As pessoas precisam entender o que é esse conceito. O negacionismo é aquele que vê o fato acontecendo e diz que aquele fato não é real. Ele vê a realidade acontecendo e nega a realidade. E isso cria um problema porque uma parte da população, por adesão a esse pensamento, a essa figura que tem uma representação política, passa a absorver e demandar e aplicar aquilo que essa figura política recomenda. Esse é um grande problema, porque eu tenho colegas médicos que votaram em Bolsonaro, voltaram em Bolsonaro. A maioria dos infectologistas, por incrível que pareça, tanto aqui quanto em João Pessoa, onde eu trabalho, votaram em Bolsonaro. Mas hoje, a imensa maioria desses dois departamentos de infectologia, tanto aqui quanto de lá, são contrários às medidas que o presidente recomenda. O que é que o presidente recomenda? E é preciso deixar isso claro. Ele recomenda uma coisa chamada imunidade de rebanho. Que conceito é esse? Para as pessoas poderem entender isso em casa. É um conceito de que toda doença infecciosa transmissível,
que se transmitem de pessoa a pessoa, se 70% de uma comunidade adoecerem daquela doença, significa dizer que o vírus não se propaga mais, porque os outros 30% são protegidos pelos aqueles 70%. Porque eu já tive, o vírus chega em mim e não passa. E aí não passa para o meu vizinho que já teve, não passa. E aí o meu terceiro vizinho que não teve, o vírus não consegue chegar nele. Aí, então você começa a ter casos esporádicos de doença infecciosa. Isso acontece com diversas outras doenças. É por isso que a gente tem ciclos de... Vou pegar o exemplo da dengue. Você tem um ano que você tem dengue tipo 1, muita gente pegando, depois o grosso das pessoas pegou, e aí o vírus não se transmite mais, porque as pessoas já estão imunes. O que é que significa a imunidade de rebanho do ponto de vista objetivo para a sociedade? Significa dizer que o Brasil não tem imunidade contra esse vírus. Nós temos 208 milhões de habitantes. 70 milhões de habitantes é aproximadamente, 70% dessa população é aproximadamente 150 milhões de pessoas. Ora, para eu ter a imunidade de rebanho, eu preciso contaminar, que adoeçam 150 milhões de pessoas. 150 milhões de pessoas, quando já se sabe que 1% da doença, 1% das pessoas que pegam morrem, significa 1,5 milhão de pessoas mortas. Então, isso é aritmética básica, que o governo federal não fez e nem faz, e continua insistindo que essa é a lógica que deve ser mantida. Ora, isso é inadmissível, 1,5 milhão de pessoas mortas. A guerra do Iraque matou 150 mil pessoas. É loucura. Entende? Ou seja, mesmo as grandes guerras, elas não matam muito de pessoas. E nós estamos admitindo, como razoável, essa teoria da imunidade de rebanho. Então, é por isso que o governo defendeu a hidroxicloroquina sem que houvesse nenhuma evidência de que ela funcione. É por isso que alguns prefeitos recomendam a ivermectina dentro dessa lógica. Mas aí é uma lógica mais oportunista, porque a lógica do governo é uma lógica viciada e genocida de que ele pode deixar morrer. O que importa é que a economia nem o país pare. Alguns prefeitos estão recomendando e passando o uso de ivermectina. Bom, e tem colegas médicos que defendem isso, né? Tem profissionais médicos que defendem isso, alegando que funciona. Aí cabe uma pergunta. O cidadão que vai nos ouvir agora, ele precisa fazer uma pergunta. Bom, se funciona, por que não está funcionando? Porque se funcionasse, já tem trabalhos mostrando que entre 25% e 30% das pessoas ou tomaram ou tomam ivermectina. Ora, por que a quantidade de pessoas doentes não cai, só aumenta? A gente tem pequenos refluxos nas ondas e as ondas voltam a subir. Ora, é porque, de fato, não funciona. Né? Nenhum país sério que tem pesquisa de ponta, como os Estados Unidos, países da Europa, Japão, segue ivermectina, minha gente. Ninguém usa isso. Só se diz que usa, aí cita um país da África, cita um país da Ásia, que a gente não tem controle, não vê, não sabe, e que, de fato, não... E o maior exemplo é Natal. Natal foi a cidade que mais usou ivermectina, inclusive distribuída pela prefeitura, e, no entanto, os números de Natal de pessoas contaminadas com Covid são infinitamente superiores do que o resto do Estado. Então, alguns oportunistas, alguns políticos oportunistas, a despeito de alguns serem médicos, como é o caso do prefeito Álvaro Dias aqui em Natal, usaram essa indução para que as pessoas usassem, chegaram a distribuir, sem que isso tenha efeito prático. Talvez, se o prefeito de Natal tivesse tido uma postura mais responsável e mais equilibrada, em vez dele distribuir ivermectina, tivesse distribuído isso aqui, que é uma máscara que dá uma capacidade de isolamento muito superior, que é uma máscara chamada PFF2, né, o modelo, ou então a N95, se ele tivesse distribuído para a cidade toda duas máscaras dessa por pessoa, a pessoa usava uma no dia, deixava expondo ao sol e ao vento no dia, usava a outra. Talvez o número de contaminados em Natal fosse infinitamente menor do que é hoje. Então, no concreto, a gente tem, a nível federal, uma visão que não se importa com a vida das pessoas, não se importa que as pessoas morram, e, às vezes, no básico, em algumas prefeituras, você tem irresponsáveis oportunistas usando isso, usando a vida das pessoas para fazer carreira política. Eu queria saber, Alexandre, o seguinte, eu quero fazer uma
tentar contigo ver se tu tem condições de me tirar uma dúvida. Eu estou com um caso na minha família de uma pessoa que foi identificada com Covid e ela mora com um companheiro. O companheiro fez o exame ontem, que deve receber o resultado amanhã. E eu falei, olha, é interessante que vocês fiquem afastados, porque ele já está, então se ele... Não, mas ele está com sintomas, então ele já deve estar também. Mas aí fica um passando para o outro e tal. Ela disse, não, mas se já está, e não vai fazer diferença. É realmente isso ou tem algum problema? Tem um problema sério e grave. As pessoas... isso não é devidamente esclarecido para as pessoas. Veja bem, quem vai determinar a gravidade da doença são as comorbidades que as pessoas, porventura, não têm, ou seja, aquelas doenças outras, como problemas pulmonares, problemas cardíacos, diabetes, o fato de idade avançada. Mas não é só isso, porque tem muito jovem morrendo disso. Vai ser a carga viral, ou seja, quanto do vírus entrou em mim. Se eu pegar Covid hoje, vai entrar uma quantidade X de vírus dentro do meu corpo e essa quantidade de vírus vai se multiplicar até o 8º dia. A partir do 9º, já a multiplicação deixa de acontecer, a transmissibilidade se dá até o 15º dia, ou seja, com 15 dias eu deixo de transmitir numa pessoa que não tem maiores problemas. O problema é que se eu pego uma carga viral hoje, eu recebi hoje, e eu continuo convivendo com uma pessoa que também está transmitindo, eu me contamino hoje, me contamino amanhã, me contamino depois de amanhã, eu vou tendo cargas virais acumulativas, porque essa pessoa continua me transmitindo vírus. Então, aquela pessoa que teria uma quantidade X de vírus e ao 15º dia esse vírus estaria debelado, se eu me contamino 8 dias seguidos, eu vou ter 8 vezes mais vírus. Porque quem pega precisa se isolar, não é para não transmitir para terceiros. Quem pega precisa se isolar para não continuar se contaminando. E veja, não é uma reinfecção. As reinfecções por Covid existem, mas elas se dão num prazo mais adiante, alguns meses depois. Isso não é uma reinfecção. Eu estou me recontaminando na mesma infecção, no mesmo período, eu estou aumentando minha carga viral. Estou aumentando a gravidade da infecção, né? Estou aumentando o potencial de gravidade da doença. Então, no concreto, as pessoas vão estar digamos assim, aumentando o seu risco quando elas convivem entre si. Então, casal que adoece junto tem que ficar separado, usar banheiros separados, comer em horários separados e dormir em quartos separados. Se for inevitável que as pessoas tenham que dormir num quarto único, porque só tem um quarto na casa, ou porque só tem uma cama, tem que dormir um virado para um lado, outro virado para o outro, porque senão eles vão estar respirando o mesmo ar. Ou então dormir em camas separadas, ou então abrir espaço, janelas, tudo para que o ambiente onde a pessoa doente está seja o mais livre, mais arejado possível. Mais arejado possível. Então, essa pessoa da sua família precisa ser recomendada a que se mantenha isolada, principalmente se já for de mais idade, principalmente se tiver comorbidade, como doença cardíaca, doença pulmonar, ou alguma outra imunidade, alguma doença que favoreça a imunidade baixa. Isso é fundamental, as pessoas precisam entender isso, porque as pessoas ficam achando, dizendo assim, bom, eu já peguei, não vou pegar de novo. Vai! Você vai pegar de novo. A diferença é que você vai pegar de novo na mesma doença, no mesmo período, e você vai aumentar o seu risco, a sua probabilidade de fazer a forma grave e você cair naquela estatística de 1% que morre. Então, avise essa pessoa e avise as pessoas que vocês conhecem, vocês que porventura estejam nos assistindo, de que essa questão ela é fundamental. É fundamental. O isolamento tem que ser total, tem que ser absoluto. Banheiro separado, comida, horário de comida separado e local de dormida separado. Para não estar respirando o mesmo ar, para não estar tendo... Se porventura tiver que manter contato com alguém da casa por alguma coisa, ponha máscara. E não ponha máscara boba, não. Procure, adquira uma máscara dessa. Por mais caro que ela seja, ela é uma ferramenta que vai garantir a sua imunidade, a sua não contaminação de terceiros, nem a sua recontaminação.
entendeu? Então, vamos imaginar que uma máscara dessa, uma suposição, custasse, eu não sei o preço, mas custasse R$ 5. Sua vida não vale isso? Você tem que responder isso, né? Ah, não vale R$ 5 sua vida? Compre duas, vale 10. Sua vida vale mais do que isso, não vale mesmo? É verdade. É isso. Muito importante. Fiquei extremamente preocupado. Estou quase parando aqui a entrevista para ligar, mas vou passar, assim que a gente terminar aqui, eu vou passar para ligar e para o pessoal para poder avisar, para eles terem consciência. Vou sair um pouco da... Bom, então, não, só para a gente encerrar a questão da Covid, para a gente entrar em outros assuntos. Hoje, a vacina é a nossa solução e a gente poderia estar bem melhor se a gente tivesse começado antes, né? A gente poderia ter perdido menos amigos, menos parentes, menos pessoas se a gente tivesse começado a vacinar antes. Muita gente morreu que não era para estar morrendo. Tem gente jovem morrendo que já poderia ter sido vacinada. Gente não tão madura que já poderia ter sido vacinada. O maior exemplo é o ator Paulo Gustavo, que tinha 41, 42 anos. 41 anos. Não era para ter morrido. Um cidadão em plena fase produtiva, era uma pessoa que produzia, trabalhava, tinha tudo a fazer ainda crescer na própria profissão. Então, as pessoas precisam entender o seguinte: nós não compramos vacina por uma opção do governo. O governo tomou essa decisão de apontar na imunidade de rebanho, alegando que as vacinas poderiam fazer as pessoas virarem jacaré. Por isso que o presidente disse essa bobagem. Absurdo. Né? E isso faz com que a gente atrasou o nosso potencial de vacina. E o governo criou factóides, não, vamos botar as Forças Armadas para vacinar as pessoas. Tudo bem, pode botar. Qualquer pessoa que queira ajudar é sempre importante, mas nós não precisamos disso. Nós temos o SUS, ele é capaz de vacinar, como nós vacinamos para H1N1 há coisa de 10 anos atrás, nós vacinamos 80 milhões de pessoas em 3 meses. 80 milhões, ou seja, num esforço desse, o SUS é capaz de vacinar muito mais gente, mas precisa ter vacina, e o governo optou por não comprar, recusou diversas ofertas, criou embaraço. Na verdade, o governo só apostou na vacina quando o governador de São Paulo criou o fato político de dizer que ia vacinar o povo de São Paulo com a Coronavac. E o governo criou dificuldades, inclusive, para liberar, através da Anvisa, as vacinas. Inclusive, criou agora dificuldade para liberar a Sputnik. A Sputnik é usada em vários lugares do mundo e que tem tido uma resposta satisfatória. O que eles alegam é que ela poderia levar a infecção por outro vírus, que é o vírus vetor que leva o pedaço do corona, mas eu acho que é preciso pensar por que outros países estão funcionando e isso tem tido uma boa resposta. Mas precisamos, fundamentalmente, nos sair desse nó que nós criamos. As pessoas que defendem o governo dizem, e talvez alguém vá dizer isso no seu programa, Tuca, dizer o seguinte: não, nós somos um dos países que mais vacinou. Ora, o nosso número de pessoas é grande. Nós temos uma população de 28 milhões de habitantes. Mas, mesmo que eu vacine 20 milhões de pessoas, isso só dá 10%. Percebe? Ou seja, para ter a imunidade de rebanho, que é aquele conceito que falamos no início do programa, eu posso ter imunidade de rebanho porque as pessoas adoeceram, ou posso porque vacinei 70% das pessoas. Se nós vacinarmos 70% das pessoas, o vírus vai parar de circular. Entende? Então, mas para isso eu preciso vacinar 150 milhões. E eu não posso criar esse negócio de dizer, não, nós vacinamos muita gente. Não, nós só consideramos vacinados quando temos as 2 doses. E o Brasil, hoje, só tem 10% da sua população que tenha tomado as 2 doses. Então, é uma balela dizer que o nosso número é grande de vacinados. Não, o nosso número não é grande. Tem países aí que já chegou a quase 100% de vacinados. Nesses países, Israel é o maior exemplo disso, nesses países onde a vacina foi franca, aberta, distribuída e conscientemente planejada, as pessoas voltaram a ter uma vida normal. As pessoas estão voltando a ter convivência social, as pessoas fazem festa, as pessoas confraternizam. E a economia gira. A economia Exatamente. anda. Então, assim, aqueles defensores da economia, eu quero dizer para eles que a melhor coisa que poderia ter para a economia já estar funcionando de vento em popa era o país ter sido vacinado e não ter sido conduzido a essa
inércia planejada e que deixar as pessoas adoecerem e morrerem. Isso é uma loucura, isso que a nossa política central do Covid. Alexandre, entramos um pouco na questão política e eu queria falar mais um pouco sobre isso. Você foi, na última eleição, candidato a senador, teve uma votação expressiva, foi a sua primeira candidatura, né, efetiva, né? Foi um cargo de senador, muito legal. E o pessoal falava muito, né? Gostou muito da sua postura, né? Você foi uma candidatura propositiva, né? Você apresentou ideias, apresentou sugestões, apresentou propostas. Como é que você está? Como é que está Alexandre Mota Câmara, doutor Alexandre Mota, para a próxima eleição 2022? A gente tem deputado estadual, tem deputado federal, tem uma vaga para senador, tem governador e tem vice-governador. Qual dessas opções você vai escolher? Você colocou a piada pronta, né? Não, eu vou preferir não ser governador. Essa é uma loucura. Olha, na verdade, eu quero deixar bem claro para as pessoas que eu não sou político, eu sou um cidadão político, é diferente. Político é aquele cara que vive da política, né? Eu sou médico, eu sou um profissional da saúde, eu vivo do meu trabalho, eu vivo do meu suor nessa condição. E eu faço política porque entendo que isso é um exercício da cidadania. Isso é um exercício para ajudar o mundo a melhorar naquilo que eu possa contribuir. Então, isso é política, né? Não é necessariamente você ter... Porque as pessoas, às vezes, dizem assim, Alexandre é político. Não, eu não sou. Eu não sou político profissional. Eu sou um cidadão interessado nas questões que me dizem respeito enquanto trabalhador e nas questões que me dizem respeito enquanto cidadão. Então, é nesse sentido que eu acho que eu posso contribuir. Eu contribuí, acho que fui decisivo. A nossa candidatura na eleição passada foi decisiva na eleição do Zenaide, porque era uma eleição em 2 votos, e você precisa casar o primeiro voto com o segundo, na expectativa de que o segundo não eleja um opositor do primeiro. E isso, por exemplo, foi um erro tático que a ex-governadora Vilma de Faria cometeu. Ela tinha grandes chances de ser eleita e aquela eleição que elegeu Garibaldi e elegeu, como é que chama, José Agripino. José Agripino foi eleito como segundo voto de Vilma. Então, era uma eleição que tinha essa característica e acho que a minha candidatura, naquele momento, contribuiu para segurar o segundo voto de Zenaide e não ir para um opositor dela, né? Como era o próprio o ex-governador Garibaldi Alves ou o ex-governador Geraldo Mello. Então, acho que foi positivo, e foi positivo também porque, de fato, nós colocamos questões importantes para o Rio Grande do Norte, no sentido de que o Senado precisa ter relevância, né? O Senado é um cargo majoritário, e, apesar de ser parlamentar, mas é um cargo que se renova a cada 8 anos, e as pessoas, o Senado tem que influenciar positivamente o governo, né? O governo estadual, as condições do Estado, para que o Estado possa crescer, desenvolver sua economia e cuidar das suas pessoas, de quem vive no Estado. Eu acho que isso foi muito bom. Assim, quando você diz assim, foi minha primeira candidatura, foi logo ao Senado, foi muito honroso para mim poder defender as bandeiras que defendi da forma como defendi. As eleições de 2022 vão ter outra característica, né? Apesar dessa brincadeira de governo e vice-governador, obviamente que eu creio que a chapa que eu defendo, que é da atual governadora Fátima Bezerra, deve se manter com o vice-governador Antenor, a quem eu acho que tem cumprido um excelente papel. E creio que a vaga de senador precisa ser mantida, no meu entender, já que o partido tem o seu candidato, tem o seu senador, é de buscar a reeleição de Jean Paul Prats. Né? Jean é um senador propositivo, tem criado essa postura dentro do Senado e nas suas ações no Estado, e acho que cumpre um bom mandato. E eu creio que ele vai buscar essa renovação junto internamente e vai buscar junto à sociedade. Obviamente que isso não está claro ainda do que vai acontecer, porque política, Tancredo usava uma frase interessante, disse que ele olhava para as nuvens, era de um jeito. 5 minutos depois, as nuvens eram outras e
né? Então, a gente não sabe ainda se essa vai ser uma candidatura mantida. Mas acho que o Partido dos Trabalhadores tem muito a oferecer à sociedade em oferecer nomes tanto para deputado federal como para deputado estadual. E, assim, eu pretendo contribuir com o meu partido, seja sendo candidato, seja apoiando candidaturas que possam aumentar o nosso número e a nossa qualificação. Ou seja, o Partido dos Trabalhadores é um partido que é fortemente inserido na sociedade e não faz sentido o partido ter, por exemplo, 2 deputados estaduais ou ter 2 deputados federais num estado onde a governadora e o presidente, o nosso candidato, possível candidato a presidente, que é Lula, vai ter uma votação, espera-se que tenha uma votação majoritária, né, predominantemente lulista. Então, é importante pensar que o partido precisa oferecer seus melhores quadros e a sua melhor expertise e a sua melhor defesa para esses ambientes legislativos, por uma razão muito simples. Fátima precisa de bancada e Lula também. Nessa perspectiva, né, a gente, nessa análise agora, enquanto as nuvens estão ainda nessa formação, antes que elas mudem, você entraria, então, tentaria uma vaga como deputado estadual ou como deputado federal? Se essas forem as perspectivas a serem construídas e se o partido entender que eu possa contribuir com isso, eu vou ajudar. Eu não estou me colocando, a princípio, como candidato, porque eu tenho muitas coisas pessoais minhas a serem resolvidas, né? Eu tenho uma filha que faz hoje universidade, e essa universidade é privada, tem custo. Eu tenho pendências econômicas que eu preciso também resolver, pessoais minhas. Então, a gente tem uma família, eu quero também me dedicar à minha família. Então, a vida de candidato é uma vida sofrida, porque você abdica de muito espaço, muita convivência. Sei disso porque na campanha passada eu passei 3 meses longe, absolutamente longe da minha família. Isso tem que ser pesado. Eu só sei que eu posso contribuir, seja como candidato, seja apoiando pessoas ou nomes ou propostas para fazer com que o partido tenha uma dimensão maior do que tem hoje. Como é que você avalia hoje, né? A Assembleia Legislativa está implementando uma CPI, né, para investigar os gastos do governo de Fátima Bezerra, né, com relação à Covid. Mas acabou de sair há pouco tempo, há 2 dias, salvo engano, matéria da Controladoria Geral da União, incluindo o Distrito Federal e mais 14 estados que tinham problema de desvio de dinheiro, né, no controle da pandemia, e o Rio Grande do Norte não entrou nessa listagem. Essa CPI é uma CPI estritamente política, querendo alavancar nomes, conturbar esse governo que a gente vê que está tendo medidas efetivas no controle da pandemia, que existe o esforço, até a gente vê a postura de Fátima, é impressionante, que até várias pessoas de oposição concordam com isso. Esse momento é um momento de se aproveitar politicamente para a instauração dessa CPI. Se justifica essa CPI? Não, a CPI por si, você precisa ter um fato concreto, né? E eu vi hoje um blogueiro aqui de Natal que defende essa postura, falando em desvios supostos de até 72 milhões de reais. Aí, quando ele diz assim, um dos exemplos que ele cita é a construção do hospital de campanha do Arena das Dunas. Ora, o hospital de campanha não se concretizou. Então, onde é que está o desvio do hospital de campanha do Estado? Entende? Então, ele cita algumas coisas. Na verdade, eu penso que dá para fazer política sem politicagem, sabe? Infelizmente, a oposição não tem o que defender, não tem o que dizer diferente, né? Se nós analisarmos a condução da pandemia pelo Estado do Rio Grande do Norte, tem sido muito exitosa do ponto de vista de buscar resultados. Ou seja, nós temos quase 900 leitos SUS a mais do que tínhamos no início da pandemia, disponibilizados para tratamento de pacientes com Covid. Nós temos hoje uma resposta para, efetivamente, os exames serem prontos, os exames de Covid, que é o RT-PCR, em 24 horas. Então, aí a pessoa que nos ouça agora pode dizer, não, mas aqui na minha cidade só chega com 3 dias o resultado.
Só chega com 3 dias, porque provavelmente a sua Secretaria de Saúde aí do município está entregando a tardia. Se colher hoje e chegar no LACEN, amanhã o exame está pronto. Porque a dinâmica do LACEN tem sido essa, apesar da sobrecarga dos últimos dias, onde eles estão tendo muita dificuldade, inclusive faltando insumos que o governo federal deveria ter mandado. Então, as respostas para essa pandemia oferecidas pelo governo estadual foram respostas extremamente positivas, ou seja, diversificou, expandiu os leitos pelo estado, ou seja, usou a própria estrutura que já havia, com a perspectiva de que, quando a pandemia acabar, esses leitos possam ser reaproveitados, ou seja, isso é extremamente positivo, porque você não criou espaços que depois vai ser destruído como eventuais hospitais de campanha. Né? Você vai ter uma assistência maior para a população, né? Você vai ter mais leitos disponíveis depois da pandemia, né? Então, esse é um dado que tem que ser levado em consideração. Com toda a dificuldade, o Rio Grande do Norte tem sido um estado que mais cresceu no Brasil. O último dado fornecido pelo IBGE, me parece que o Rio Grande do Norte é o terceiro ou é o quinto que mais cresceu. Então, veja, além disso, também houve aumento da arrecadação. Além disso, esse governo tem conseguido pagar as folhas em dias. Isso, para quem é funcionário público, e eu sou, o funcionário público, saber que pode contar no dia certo de receber a sua remuneração devida, e isso é bom para o comércio, isso é bom para fazer a economia girar. Então, o governo Fátima tem muito a mostrar, muito a dizer para a sociedade naquilo que de resolução dos problemas de um Estado que ela pegou completamente destruído por alguém que hoje, cujo pai de um ministro atual do governo Bolsonaro, que adora dizer que o governo tem sido um caos. Né? Então, as razões por que querem fazer essa CPI são eminentemente coisa da politicalha, ou seja, da política pequena, que não pensa nas coisas no concreto. Uma coisa que é interessante, que o cidadão precisa pensar por que essas pessoas estão querendo essa CPI? Existe um fato concreto ou existe uma necessidade de criar uma narrativa negativa? E aí, você citou um dado interessante. A Controladoria Geral da União estabeleceu que há indícios de problemas nas contas dos dados da pandemia em 21 estados. Em 6 deles, não. Entre esses 6 que não há, está o Rio Grande do Norte. Ou seja, aqui as contas foram acompanhadas pelo Ministério Público Estadual, aqui foi acompanhada pela Controladoria Local, foi acompanhada pelo Tribunal de Contas do Estado, recebeu agora esse atestado de idoneidade por conta da Controladoria Geral da União. Por que essas pessoas estão querendo investigar? Essas pessoas estão querendo criar maledicência sobre os outros, apontar dedo, dizer, você fez isso, você recebeu aquilo, você fez um hospital de campanha. Que hospital de campanha, rapaz? Cadê o hospital de campanha do Estado? Porque foi interessante, porque as críticas não fizeram hospital de campanha. Aí, agora diz, não fizeram, mas era para gastar, era para corromper o dinheiro. Então, esses caras, na verdade, não têm o que oferecer, não têm o que dizer, e aí apontam essa CPI que, ao meu entender, serve somente de palanque. É o que passa também, é o que os comentários que a gente vê aqui nos bastidores, que a gente conversa com as pessoas que têm uma isenção, que torcem, né, positivamente, que querem que o Estado volte, que a economia volte a girar normalmente em todas as regiões, né, que o país volte a crescer, que a gente está enfrentando uma pandemia, né, uma crise sanitária, uma crise econômica, desemprego. Quando você falou que em Natal as pessoas com cartazes pedindo, o que a gente está vendo, o aumento de pedintes aqui em Mossoró aumentou muito nos mercados, nas farmácias, nos locais que a gente vai, o número de pessoas pedindo é muito grande. E as pessoas, muita gente muito solidária, apesar que eu tenho uma mania de romantizar as coisas. Eu fiz uma entrevista até com as psicólogas, a Lígia e a Ana Carolina Firmino, Carol Firmino, e eu dizendo para elas que eu achava que na pandemia os bons iam melhorar e os ruins iam ficar bons.
mas os ruins ficaram piores, eles ficaram péssimos. Os bons melhoraram, mas é porque aflorou, né? E isso é uma coisa que vem, parece que as pessoas estão saindo do armário negativamente. Mas, enfim, para não criar nenhuma celeuma, nem, né, de criar algum termo que seja contestado no sentido de algum preconceito, a gente está vendo que existem pessoas que veem, pô, essa CPI não cabe no momento. Pelo contrário, era para estar os esforços, né, de contribuir para uma coisa que está querendo gerir essa pandemia para ser positiva, mas estão querendo aproveitar e você vê que todo dia lança um nome novo para um cargo, para o Senado, para o governo do Estado, aí fica testando, aí sai uma pesquisa positiva para amanhã sair outra negativa, e ficam... O que é interessante é que são as mesmas coisas que sempre fizeram, não muda nada. As pessoas parecem que não evoluem politicamente. Isso não fica claro, não, assim, tipo, é a mesma velha política de sempre. É porque as pessoas confundem política com politicagem, né? Eu acho que isso precisa deixar muito claro. Eu acho que a gente precisa melhorar o nível. Tem um senador pelo PT, que é do seu estado, Paulo Paim, é um homem negro, num estado predominantemente branco, um homem de esquerda, num estado que hoje é um estado extremamente conservador, e, no entanto, consegue se eleger senador porque tem uma postura elevada da discussão e das propostas. Ou seja, é um senador que vai além do seu partido, que vai em direção aos interesses reais, concretos da população. E isso você não vê em alguns deputados aqui, você não vê isso a nível nacional também. A política, eu volto a dizer, Tuca, você me perguntou se eu seria candidato. Eu não pretendo ser candidato. Eu não excluo a possibilidade de ser candidato. Quero deixar isso claro. Os meus objetivos hoje são mais caseiros, né? Mais objetivos dentro da minha vida privada. Mas a minha inserção enquanto cidadão político que quer que as coisas melhorem, elas vão estar sempre presentes. Eu quero defender as coisas que eu defendo da melhor maneira possível, influenciar da melhor maneira possível. Eu quero que outras pessoas pensem como eu penso. Né? Eu quero que outras pessoas entendam o papel do SUS. Eu quero que outras pessoas entendam o papel do Estado no fomento da economia. Eu quero que outras pessoas entendam que a iniciativa privada ela é importante, mas ela não é capaz de definir políticas, pela simples razão de que ela busca lucro, ela não busca a melhoria por si da vida das pessoas. E eu cito um exemplo, o programa Luz para Todos, que foi um programa do governo federal, iniciado por Lula, que levou luz para aproximadamente 18 milhões de pessoas que nunca tinham visto um bico de luz em casa. Ora, isso é uma coisa da cidadania. As pessoas têm direito a ter acesso a um computador, ter direito a acesso a uma geladeira para conservar seus alimentos, as coisas mais elementares que para a gente já deixou de ser uma preocupação. As pessoas, né? Na verdade, quem se preocupa se a geladeira está funcionando hoje? Né? Quem se preocupa se, quando você chegar em casa, o computador vai ligar? Ninguém está preocupado com isso. Porque a luz, as pessoas se preocupam se você estiver passando uma situação financeira muito ruim. Mas isso chegou para você, virou um direito, virou uma conquista. E nós tínhamos, e nós ainda temos, no Brasil, uma quantidade de pessoas que não chegou nesse nível de cidadania. Ora, é preciso que a cidadania chegue a todos. É preciso que o direito às coisas mais elementares da vida cheguem às pessoas. E não botar a culpa nelas, dizer que o problema é porque ela fracassou na vida. Não. A vida, a construção desse modelo que a gente tem, contribuiu para as pessoas fracassarem. Então, não coloque dizendo que você é um vencedor, que isso é uma lorota. Você estava no lado bom do sistema. O sistema, de certa maneira, ele ajudou, lhe permitiu você chegar onde chegou. Eu conheço muita gente, mas muita gente, que está com a vida ferrada e que tem capacidade cognitiva, que tem capacidade de pensar, de construir, de fazer, e que hoje passa necessidade. Então, não vamos acreditar que o sistema que a gente vive hoje, a forma como a gente vive hoje, ele é salutar por si. Ele pode ser salutar desde que o Estado, desde que os programas sociais ajudem a construir essa alternativa. A partir daí, a gente conseguir dar oportunidade para que as pessoas desenvolvam esse potencial para que elas cresçam. É aquela velha história, né? O que falta são oportunidades, né? Isso ficou muito característico em 2002.
Ou muito característico. Mas, e é uma coisa básica. É como você falou, o básico. Pô, se você não tem o básico, como é que eu posso exigir alguma coisa de você? Você não tem condições nem de pensar. Eu costumo brincar muito com minha esposa, como a gente viaja muito para João Pessoa, às vezes você tem pessoas que andam nas estradas. Não sei se você já teve essa oportunidade. Então, você vê o cara, aí você vê que ele é um pedinte, que ele é, e ele anda de cidades de cidade a cidade. E então, eu costumo brincar com ela, às vezes assim, olha, pelo conceito da meritocracia, dessa falsa meritocracia, esse rapaz que está andando aí na estrada, ele não se esforçou o suficiente para ter um neurocirurgião. Isso é um absurdo, né? Mas tem gente que acha que é isso. É. Um cara tão ferrado na vida, uma pessoa que não, muito em breve vai morrer de fome ou de alguma outra circunstância, e que a culpa é dele. É. Não é, a culpa não é dele. Eles justificam essa meritocracia com 1 ou 2 exemplos de uma pessoa que saiu de uma vida humilde, que saiu de uma favela, que não tinha condições, para fazer como exemplo principal. Só que você tinha 5 milhões ali, aí você teve 1. Você não deu oportunidade para 5 milhões. Ele é a exceção que confirma, que desconfirma a regra. Exatamente, exatamente. Alexandre, agradecer você, prazer falar com você, prazer revê-lo. Você é meu amigo de muito tempo, gosto muito de você, admiro muito e acho que desde sempre você teve sempre essa veia desse cunho social, desse cunho de se preocupar com as pessoas, esse cunho de querer ajudar e de fomentar esse crescimento social na sociedade como um todo. Eu acho isso muito legal, tenho uma admiração muito grande e espero que você continue e que você venha a nos representar aí num cargo político, num deputado estadual, um deputado federal, nessa próxima eleição. E a gente vai torcer por isso e torcer aí pela família toda, né? Pela nova profissional que vai sair daqui a pouquinho, né? Para os meninos que estão fora, para todo mundo, para a família toda, que eu conheci todo mundo bem pequenininho, está tudo grande, está maior do que eu. Mas muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por você estar com a gente. E estou aqui à disposição na hora que você tiver alguma coisa, uma novidade para falar, para a gente comentar, para a gente bater um papo, o canal está aberto. Eu agradeço muito, Tuca. Agradeço o convite, suas palavras elogiosas, parciais, é verdade, porque a gente já se conhece de longa data, né? Fez movimento estudantil juntos, então, assim, é bom a gente reencontrar, rediscutir, reconversar e saber que a vida é um projeto para frente. Grande abraço. Grande abraço. Você que está acompanhando a gente, se inscreve no canal, participa junto com a gente. Se quiser contribuir, tá o Pix aí, tucaviegasconvida@gmail.com. Um abraço e até a próxima. Tuca Viegas Convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo.